que diante dele ia se dobrar toda a sua família e toda a natureza. Agora, será que os sonhos de José eram os mesmos de Deus? Começou a sonhar os seus sonhos em relação a José. E o primeiro sonho que Deus teve foi para que José caísse dentro de uma cova. O segundo, para que seus irmãos o vendessem por 20 moedas de prata. O terceiro, para que ele fosse vendido no mercado livre de pessoas lá no Egito. Alguém pode perguntar: poxa, mas Deus não está sonhando os meus sonhos, como você pode pensar. Mas espera aí, você sonhou os seus sonhos e Deus está sonhando dele. E vou dizer uma coisa: sonhou com a casa de Potifar, fazendo ele crescer lá dentro. Poxa, Deus está sonhando os meus sonhos. Amigo, amiga, creia, Ele está sonhando teus sonhos. Depois ele foi para uma prisão e Deus sonhou mais um sonho, que é completar. Diante dele ia se dobrar sua família e toda a natureza. E ele foi o segundo mandatário do Egito, governador do Egito. Ele salvou o Egito, salvou as nações, salvou sua família. Diante dele se dobrou a sua família e a natureza, porque eles recolheram trigo em imensidão. Aí comprova que Deus está sonhando os nossos sonhos. E ele foi chamado Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Salvou a sua família, salvou o Egito, e ainda mais, salvou a nação que trouxe Jesus Cristo ao mundo. Deus sonhe os meus sonhos, Deus cuide de mim, Deus me leve em teus braços, me faz voar até o fim. Deus sonhe os meus sonhos, Deus cuide de mim, Deus me leve em teus braços, me faz voar até o fim. O sol brilhará muito mais amanhã, o sonho se realizará, pois Deus sonhou os meus sonhos e em paz hei de chegar. Este projeto real há de ser, pois o meu Deus é fiel. Sonhos em vida se tornarão, foi Deus quem prometeu. Bem, estamos ao vivo. Muito bem, estamos ao vivo do programa TV Jesus em Cada Lar. Estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Robson. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil. Hoje com a programação falando um pouco sobre namoro
namoro na adolescência, as paixões aí da adolescência, noivado, casamento. Vai ser a nossa conversa de hoje, Robson. Você tem uma filha, né? Já na adolescência. O meu ainda tá pequeno, mas realmente como pastor aqui da igreja eu tenho observado que muitos jovens, muitos adolescentes têm entrado em parafuso, em crise aí. Essa questão do namoro hoje mudou, né, Robson? Hoje o namoro é quase um amigamento, mudou muito no passado, né? Nós vamos estar aí passando para vocês algumas coisas. Então, Robson, cumprimento o nosso pessoal aí. Bom dia a todos, né? Satisfação novamente estar aqui, sentado aqui, para a gente debater um pouco, né? Um assunto que está aí em pauta no dia a dia, é a realidade, né? Tanto que os números não deixam a gente entrar em contradição, né? Levando em conta que o número de gravidez precoce na adolescência tem aumentado cada vez mais, né? E como pedagogo na área da educação, vou expor aqui minhas opiniões, né? E também o que a gente enfrenta no dia a dia dentro da escola. Certo. Robson, a sua opinião como educador, por que tantos adolescentes, hoje com 12 anos, 13 anos, meninas já estão grávidas, ou já estão entrando no relacionamento com 12 anos de idade? Você pega a menina adolescente, que já ama, que é o amor da vida dela, ou o menino também, encontrei o amor da minha vida, numa fase que na nossa época, a gente estava brincando de bolinha, estava soltando pipa, as coisas mudaram. A que você atribui essa mudança? A mídia, os pais relaxaram nessa parte? Onde vem isso? A gente tem como é que eu posso dizer assim, um grande agravante, né? O que eu venho batendo em todas as teclas nos outros debates é essa mídia, né? Desvairada, que mostra cada vez mais, né? A gente, para vocês terem ideia, a Rede Globo tem uma novela 17h30, né? 5h30 da tarde, né? Que está nitidamente, né? A malhação e realmente é uma malhação, né? É uma malhação mesmo, né? Começou como intuito esportivo, né? E de repente virou a malhação no sentido figurado, né? Então a gente chega definitivamente que o grande potencial desse aumento aí é a informação, né? A mídia. O acesso a essa quantidade de informação, até pela internet também, celular, os programas de televisão, todos relacionados ao sexo livre, né? Toda hora você pega um programa 5 horas da tarde, menino e menina beijando, indo pra cama, e isso tem contribuído. Eu estava lendo uma revista que mostrou até a mudança do corpo das meninas dessa geração, que um estudioso fez uma pesquisa de que algumas meninas do passado, com 12, 13 anos, até o corpo era diferente. Até uma mudança no corpo das meninas, como se preparando para o ato sexual, se preparando para essa vida, que hoje virou uma libertinagem, né? Infelizmente a gente tem notado muito isso dentro da escola, né? Porque eu, em certa passagem, eu fiquei meio decepcionado com os pais, né? Eu tive, durante um dia de aula, a presença de uma mãe, né? Que chegou para mim nitidamente, sentou e falou assim: você não serve para ser professor, né? Eu falei, tudo bem, no que a senhora se refere? Por que a senhora chegou a essa conclusão? E ela me disse, cheguei a essa conclusão porque minha filha não está aprendendo, né? Aí eu, parei e falei assim, bom, agora a gente tem que mostrar para ela o que está acontecendo. Eu peguei para ela e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte então. Eu estava em horário de HTPI, que é onde a gente trabalha individualmente, né? Prepara as aulas. E falei para ela, vamos até a sala de aula.
a gente abre a bolsinha da sua filha, né? Se tiver um lápis, uma caneta, uma borracha lá dentro, a senhora pode ir falar com a diretora, com o supervisor de ensino, com o gerente de ensino, com quem a senhora quiser. Eu vou lá e falo, ó, realmente, eu não sirvo para ser professor, né? Mas tem um porém. Se a gente abrir a bolsinha da sua filha e notar que lá dentro tem um rímel, um batom, né, um produto de maquiagem, a senhora vai sentar, vai rever os seus conceitos, vai voltar para sua casa, né, e pensar no que tipo de filho que a senhora está criando, né? Pois a sua filha vem para a escola só para se embelezar para os meninos. Lápis no estojinho não tinha. Lápis de escrever não tinha, mas o lápis de olho tinha, né? Então por aí a gente sente como é que tá até a mentalidade dos pais hoje em dia. A mentalidade dos pais mudou muito, né? Mudou muito, acho que tudo pode, né? Eu como pai tenho uma filha de 14 anos aí pronta a completar os 15 anos e eu deixo muito claro para ela, né? Deixo muito claro. Se algum momento ela se interessar por alguém, né? Eu quero saber quem, porque se a gente não cuida, tem lá fora quem cuida. Se a gente não conversa, se o pai e a mãe não orienta, né, sexualmente o seu filho, a né? televisão vai fazer isso. A televisão, né, os amigos dentro da escola, né? Infelizmente dentro da escola essa conversa, porque o professor hoje, né? Hoje sempre, né? A sexualidade é um assunto ainda, é um tabu. Tabu, né? Mesmo tabu. na igreja, né? Mesmo na igreja. E quando é bom lembrar aos amados que nós falamos de namoro cristão também, nosso público, a maioria é um público evangélico, e a Bíblia não tem um manual do namoro cristão. Tá? A Bíblia não dá um manual. Se você pegar o namoro cristão, o namoro judaico, por exemplo, no Antigo Testamento, noivado, casamento, rituais diferentes de comportamento, de sociedade, de família, completamente diferentes. No Novo Testamento também, segue-se a mesma cultura. Então a Bíblia não é um manual de namoro, ela é um manual pode ser um manual de princípios. A Bíblia está cheia de bons princípios para que as coisas deem certo. Então quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia sempre ressalta a importância do domínio próprio, né? Do domínio próprio, a importância do equilíbrio, a importância de se respeitar os tempos e as etapas da vida, cada tempo e uma etapa da vida. Hoje você vê, eu já vi na igreja, a gente está observando, né? Você vê mães que parece que quer colocar a filha na prateleira. A filha é bonita, então a mãe coloca uma sainha nela, coloca uma roupa indecente, para que os meninos cobissem a filha. E a gente vê no Facebook, vê em todos os lugares, as meninas seminuas, os meninos comentando e a mãe vendo aquilo e achando normal, né? E um grande perigo até, né? Um grande perigo de ser vítima de um ataque de alguém aí com um distúrbio sexual na sua vida. Então é perigoso, né, Ramos? É muito perigoso, né? Voltando àquele caso que eu estava falando da mãe. Falei para ela, eu falei assim, a escola a gente vai passar informação, tá? Mas a forma como seu filho é criado, né? A educação, aquele que a gente aprende em casa, é a base. É a base. E nesse caso a gente tem que parar e prestar atenção, né? Eu sempre relato nas minhas reuniões de pais, eu deixo bem claro, né? Falo assim, você é o todo-poderoso dentro da sua casa, né? A gente não pode perder isso. O pai e a mãe, né? Nesse momento é quem vai conduzir a vida do filho. Agora, cada vez mais cedo o filho quer ter a sua liberdade, né? A gente vê esse assunto, esse tema de se expor, né? A criança, às vezes, na ingenuidade, se expõe. E quando alguém
começa, né, a própria família, no caso, a mãe, é bonitinha, ai, que linda, né? A gente volta naquele grande problema que acontecia com os meninos, né? Olha, o homenzinho da casa, né? Queria que maturasse tão cedo, né? A gente pega como situação, né, a educação nacional, né, que abaixou para 6 anos o início da criança, né? Psicologicamente é correto, né? Chegou, os estudos comprovaram que sim, que a criança absorve, hoje em dia a criança absorve mais informação, né? E como a gente tem a mídia desenfreada, né, entra aí um apelo aos pais, né? Observar melhor os filhos, né? Porque se a gente não observar, se a gente não for, além de pai e mãe, o amigo dos nossos filhos, né? Meu Deus, vai ser difícil. Não há, né? Não é igreja, não é escola, nada vai mudar. Verdade. E temos outros problemas seríssimos, que é, por exemplo, no caso do meninos adolescentes precocemente entrando nessa questão dos namoros, né? Entra a questão da masturbação e afetando outras áreas da vida também. Entra a pornografia e vai acabar afetando a vida dele tanto eclesiológica da igreja quanto lá fora secular, nos estudos e na vida, né? Que essas etapas precocemente sendo puladas, né? Já assumindo o relacionamento. Porque hoje eu tenho visto, Robson, que os namoros basicamente são um casamento. Que o menino já dorme na casa da moça, debaixo do consentimento dos pais. Existe o ato sexual na casa, inclusive se orienta a camisinha até para que não se tenha gravidez, né? Mas não tem aquele namoro, o namoro do conhecimento, da fase de se conhecer, a família, o respeito. Aí quando chega no casamento, como já está tudo banalizado, não tem nem lua de mel, né? Como diz, o menino me disse esses dias isso, né? Pastor, o mel já foi faz tempo. Você entra e não entra valorizando aquilo. Porque é aquilo muito fácil, ele cresceu, ela cresceu com aquilo muito fácil, aquilo acaba, daqui a pouco o casamento termina, né? A gente vê bem os números, né? Que essa instituição casamento, né, foi banalizada. A gente vê aí, né, recorde, não sei se eu posso até dizer recorde, né? Casa num dia, daqui 2 semanas já entra com o pedido de separação. Né? Então a convivência tem que ser trabalhado em família. Exato. Né? A gente pega aí essa maturação da criança sempre aconteceu, né? A gente passou por isso, né? Levando em conta que a menina, a gente sempre soube que a menina amadurece mais rápido que o menino, né? Isso não adianta, a não ser aqueles meninos que já são instingados, né? A gente vê por aí crianças dentro da escola, né? Por aí não, praticamente dentro da escola. Crianças que já falam normal isso. Uma coisa que antigamente a gente tinha, nossa senhora, era velha, né? Vou passar sabão na sua boca, né? Hoje o aluno entra dentro da sala de aula e fala para a professora assim descaradamente, coisas assim obscenas, e para ele é normal. Por que isso se tornou normal? Né? A grande deixa de hoje em dia é saber o porquê que isso está acontecendo, né? Então a gente chega na conclusão, né, voltando novamente na mesma tecla, a mídia. Né? Na nossa época, ter acesso, né? Eu tenho até um professor, né, que já faleceu, foi um professor de educação física minha, no Senai, né, em 1986, né, e ele falava pra gente assim: hoje vocês vivem no céu, né? Na época que eu era criança, a gente não podia ver uma canela, né? E aí na nossa geração a gente tinha o quê? A revista, né? Vamos dizer, era revista e nada mais.
Eu lembro até hoje que ia começar o Fantástico, né, no domingo, 7 horas da noite, né, 3 minutos, né, ficava lá, proibido para menores de tantos anos. Né? E aí hoje a gente vê aí Malhação, né, livre, 10 anos, né, 10 anos, a novela das 9 que, né, a gente vê um deita com um, daí daqui outro dia deita com a outra, depois no outro dia tá com a irmã. Big Brother? Né? O Big Brother. É, isso aí, eu estava vendo esses dias, gosto muito de ver os sites pra gente se atualizar, porque a gente tem que estar atualizado com o assunto. Aí tava vendo lá que a moça pediu para produção a pílula do dia seguinte. Sim. Né? Exato. Então, até que ponto essa normalidade Vê que normalidade tá afetando? É tanto uma moça falar isso. No passado, a vergonha da família, de expor a mãe, de expor o pai. E pediu a pílula lá em rede nacional. E simplesmente, normalmente, né, como se fosse comum. A gente tem que parar. Meu Deus, aonde que é esse comum? Onde estão os valores? Né? A gente tem que buscar, a gente tem que refletir. É difícil para um pai chegar para a filha falar sobre sexo, né? É difícil até para a mãe também. Como é que eu vou abordar esse assunto? Mas é um assunto que tem que ser colocado colocado em família, porque a família é a base da educação. Então, se a gente não valorizar a escola, né? Semana passada a gente falou lá sobre o kit gay, né? Até que ponto isso vai ajudar, né? Essa libertinagem, né? Porque a gente chegou num momento de libertinagem, que faz o que quer, a hora que quer. O Brasil hoje é o país da libertinagem, e esse conceito social está invadindo todas as camadas, né? E dentro da igreja. As igrejas estão só porque a igreja é composta de família, tá? E adolescentes, todas as igrejas têm adolescentes e jovens, e como eles estão ali frequentemente um perto do outro, se olhando, se encontram todo domingo, saem direto, é natural que vai surgir a paquera, vai surgir o namorico, né? O fico, né? O ficar. Mas o jovem cristão, o adolescente, tem que entender que tudo tem que ter um propósito. O que está acontecendo, por exemplo, o gostar de uma pessoa não é pecado, não é? Deus colocou isso no ser humano, tá? Não é pecado. Você não está cometendo uma aberração aí doutrinária, se apaixonar, amar alguém não é pecado. Mas o jovem, o adolescente tem que entender que tudo tem a hora certa para as coisas acontecerem, né? Porque estão entrando no namoro, Robson, sem ter preparo para o casamento. Eu peguei um jovem tempo atrás e disse: pastor, eu amo ela. Ama. Quais são os seus projetos de vida agora? Eu quero cursar uma faculdade e depois fazer uma pós-graduação ainda. Falei, vamos calcular aí 8 a 10 anos. Financeiramente, você tem condições de custear essa faculdade? Olha, o que eu trabalho é exatamente para pagar isso daí. Aí você vai namorar uma moça 8 anos. 8 anos dentro desse intervalo aí. E você não tem uma casa, não tem um preparo, você vai estudar para se preparar ainda. Vamos presumir que você termina daqui 8 anos a faculdade e aí vai começar a ter dinheiro para começar a arrumar a sua vida. Vamos dar mais um tempo aí. Chuta mais uns 5 anos. Então você vai estar relacionado com uma moça, uma média de 11 anos, relacionado com ela. Qual é a probabilidade de você não ter relação sexual com ela? Nossa, 11 anos. Mínimo. É mínimo, né? Ou seja, você já está partindo para um caminho perigoso, tá? Eu acredito que vai namorar, chegou a fase de namorar, de encontrar a pessoa certa, então esteja pronto para isso, para o relacionamento, para assumir uma família, né? Para que não vire bagunça, porque um começa a brincar com o sentimento do outro, e a menina brinca.
Eu conheço menina que já namorou mais de 7 meninos e não tem 15 anos de idade. Não é uma coisa assustadora, né? É muito assustador, principalmente para nós dentro da escola, né? Porque a gente já vê isso no ensino básico, né? Que é do 1º ao 5º ano, a gente já vê isso. Exato. E é um assunto assim que a gente fica preocupado, porque tive um aluno na Fundação Casa e seus pais, né, classe média, tanto que no dia que a assistente social foi fazer uma visita na casa dele, dentro do quarto dele já tinha internet, televisão, né, 32 polegadas, tinha de tudo, não existia a necessidade, né? E aí a gente perguntar o porquê ele entrou nessa vida do crime, né? Justamente esse assunto que nós estamos tratando hoje, né? Ele precisava ser diferente, ele precisava chamar a atenção das meninas. E o crime que, né, incentivou ele. Por quê? Porque infelizmente a gente vê aí as meninas, né, principalmente na classe baixa, tá, que vê num casamento precoce, né, vê num namorado precoce, a forma de sair de casa, de ter aquilo que não pode, né, de ter aquilo que não consegue. O pai e a mãe soam ali para colocar comida dentro de casa, né? Mas nessa vida de ostentação, nessa mídia desvairada, a gente se encontra nisso aí, né? A menina fala assim, chega o menino lá que está no tráfico de droga, né? Porque não trabalha, não faz nada, tem todo o tempo para namorar, né? E aí de repente o dinheiro vem fácil, né? Começa a dar presente. As ofertas, né, são muitas, né? E aí a menina que infelizmente não teve um acompanhamento da família, né, não teve aquele alicerce que a gente prega, né? É um alvo fácil, né? E ela não entra na cabeça dela que ela está sendo usado. Sim. Ela só é um material sexual. Ela só é um objeto sexual. Então, né, grande parte a gente vê nesse ponto, né? A estrutura familiar, né? Até que ponto a gente vê aí as famílias, vamos fazer filho, né? A gente vai ter, né? Se eu for preso, o Estado vai pagar, vai bancar, né? Auxílio reclusão, né? Então a gente Bolsa tem Família, que o Bolsa Família, Bolsa Escola, Gás. Bolsa Gás, né? Vale Leite e tantas outras coisas, né? Não estamos ensinando a pescar, né? Exatamente. Ou seja, essa questão até dos adolescentes, muitas adolescentes tendo a gravidez prematura, deve-se também ao fato dessa questão familiar, né? Facilidade. Então, né? a gente tem que refletir isso, né? Você é um educador, tem experiência ampla sobre isso. Me ajude a responder uma pergunta. Por que as meninas se afeiçoam pelo bandido? Porque tem menino na igreja, por exemplo, que se eu tivesse uma filha, você vai casar com esse menino, porque não é possível. O menino é decente, trabalhador, obediente, e as meninas vai atrás do terrível. A gente, eu estou parecendo até repetitivo, né? Falando de mídia, mas a mídia mostra, né, um espírito de aventura. A aventura, né, da adolescência. Né? Da adolescência, de quebrar as regras, de buscar o que, né? O que é proibido dentro de casa. Eu vejo a minha filha, né? Pai, tem hora que você é muito careta, né? Eu falo assim, sou e vou continuar sendo quando a gente fala sobre isso, né? Porque graças a Deus até hoje nunca te faltou nada. E nunca te faltou nada por quê? Porque nossa família tem princípios, né? E é isso que eu tento passar. Então, de repente, a gente eu vejo na escola, né, as meninas, eu tive uma sala uma vez de 25 alunos, 22 meninas e 3 meninos, né?
E aí a gente via disputa, né? Falava assim, meu Deus, esse menino não quer nada com nada, né? E as meninas estão ali, ó, né, disputando palmo a palmo, né? E aí de repente eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar com ele, eu não tenho que trabalhar com as meninas, né? Eu tenho que trabalhar para ele, né, não desvirtuar as meninas. E a gente chega por esse amadurecimento, né, mais rápido da menina, né? Eu não diria nem precoce, como a gente acabou de falar, que a mulher, né, amadurece mais rápido. Então a mulher começa a ver o menino, né, diferente antes do menino ver a menina. Ver ela diferente. Tem a questão do clube dos menininhos que não gosta nem das meninas. O clube da bolinha, da Luluzinha. Né? Então a gente tem que ser bem claro nesse posicionamento. A menina começa a ver primeiro. E aí de repente, em casa ela é privada, né? Em casa, na escola, ela é privada de certas vontades, de certas necessidades. E aí ela vê um menino que faz o que quer, a hora que quer, né? Ela vê um menino aventureiro. Ela vê um menino aventureiro, né? E o menino hoje em dia, a gente a gente fala um pouco do culto ao corpo, né? E hoje existe o culto ao corpo. Né? Existe o culto ao corpo, né? E aí eu não posso falar nada, né? Mas esse culto ao corpo, né? A gente tem que parar assim. Os meninos estão se dedicando somente a isso. Para chamar a atenção das meninas. Para chamar a atenção das meninas. E a mente? E o culto à mente? O culto à mente tá zero. Né? Muito músculo e pouca massa encefálica. E pouca massa encefálica, né? Não que isso, né, gente? Vamos deixar bem claro, não que isso seja unanimidade, tá? Mas de repente, essa manifestação pela beleza ao corpo, ela exala, né? A provocação, né? Ela exala o quê? A necessidade, sexual, né? E aí, quanto mais cedo isso vai acontecendo, mais cedo, né? Esses grandes conflitos começam a ocorrer, né? Principalmente, né, quando se fala em sexualidade. Bom, perguntas que certamente vão fazer pra gente é que, pastor, devo orar por um namoro? Bom, se você está pronto aí para se namorar, tudo que é feito por oração é muito bom. E na oração você deve pedir a direção de Deus para a sua vida, para os seus passos. Por quê? Não existe esse negócio de você orar para uma menina ou para um menino, para Deus, eu quero aquele. E Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. De repente aquela pessoa não gosta de você. Aí Deus iria lá e mudaria a cabeça e o coração dela para obrigar ela para atender uma oração? Não é assim que funciona. Você vai orar para Deus dirigir os seus passos, o seu caminho, para que você consiga essa pessoa. Existe a parte da conquista. Você vai ter que fazer essa parte. Agora Deus não vai se encarregar, não vai se obrigar de fazer. Deus não é Santo Antônio. Então, se você, jovem, quer entrar num relacionamento, você deve entrar no relacionamento com princípios da palavra e com princípios familiares fortes para a sua vida. Porque senão você vai observar, Salomão fala que tudo é vaidade, a juventude é vaidade. Muitos jovens que namorou 8, 9 meninas, 10 meninas, depois acabam entrando em tristeza por nunca de fato ter amado alguém de verdade, ter um companheiro, uma companheira de verdade, um relacionamento. Preserve o seu corpo, os seus sentimentos, para alguém que de verdade vai te amar e vai abençoar a sua vida. Então preserve tudo que você tem de bom para este momento. Se prepare para o relacionamento. Na igreja, Robson, não sei como está funcionando na escola, mas acho que sim também. Na igreja hoje começa a namorar, sai da igreja. Começou a namorar, sai da igreja, ou desanima das atividades da igreja. A primeira coisa, e esse é um grande erro. Você que está namorando na igreja, vocês dois têm que continuar firme em oração,
em temor a Deus, fidelidade a Deus e à família, para que as coisas deem certo. Porque tudo que começa errado, O caminho não vai ser. o caminho não vai ser tranquilo, vai ser difícil. Então, jovem, tenha paciência, tá? Tenha paciência com uma menina, Robson, aqui da igreja, ela tinha 24 anos. Um desespero para namorar, uma loucura, que um dia eu fiquei bravo com ela. Eu falei, filho, você vai acabar o mundo amanhã? Vai acabar o mundo? Que desespero, que loucura. Não, eu já estou com 24 anos, e se não aparecer ninguém, calma, meu filho. Calma, tem umas aí, eu animei ela, tem umas aí com 45, com 50, que estão orando ainda, estão esperando em Deus. Falei, adianta você nesse desespero arrumar alguém agora, entra num casamento, aí é brigas, contendas, desavença, aí você vai ter arrependido de ter saído da casa do seu pai e da sua mãe mais cedo, né? Na escola, o pessoal deve desanimar até de estudar, né? Na escola esse é um grande vilão, né? A gente pega aí, a gente sente no desempenho, no rendimento escolar. Começou a namorar, o rendimento cai. Isso é nítido, né? E muitas vezes fica difícil, por quê? Porque você vai falar para o pai, né, o que você tem notado, e o pai não aceita, né? A família não aceita. Ah, mas você acha então que eu estou educando erroneamente, né? Eu não digo que a família educa erroneamente. Eu digo assim, tá faltando comunicação, né? Tá faltando comunicação. Como a gente tá dizendo até agora, ninguém controla o sentimento. Ninguém controla. Exato. Né? A hora que você descobrir aquela pessoa, né? Aí cabe à família o quê? Começar a ensinar para os adolescentes, falar assim, qual é a sua meta de vida, né? Qual é a sua necessidade, né? Não vamos pensar no hoje, no agora, a gente tem que pensar um pouco no amanhã, no seu futuro. Eu falo para minha filha, né? É lógico que todo pai, né, fala assim, não, pelo amor de Deus, não vai namorar, né? O desespero dos pais. O desespero dos pais, né? Aquele velho jargão, né? Deixou de ser o consumidor, passou a ser o fornecedor, né? A gente fala brincando isso, mas, né, a gente tem que parar e pensar. O filho não é nosso, né? A gente só vai ensinar ele para a vida, né? Ele tem a vida dele. A gente não vai conseguir prender um filho ali, ó, a vida toda. O que a gente tem que fazer é orientar, preparar ele para a vida. Preparar ele para a vida. Ele vai ter as suas, né? Antigamente era tão difícil a vida, né? Sempre foi difícil a vida, mas nem por isso a gente deixou de seguir o caminho, né? Não deixou de ter educação ali em primeiro plano, né? O meu avô sempre me dizia uma coisa assim, ó, eu nunca pude dar nada pro seu pai, nem para você, né? Mas eu dei tudo, que é a educação. Sim, a dignidade, né? Dignidade. Eu antigamente eu não podia entrar na casa. Podia não, né? Eu já estava dentro de mim enraizado. Então, até hoje, chego na casa dos meus tios, eu peço a bênção. Sim, né? Eu sou a bênção, né? Eu não posso exigir isso hoje dos meus filhos, né? Porque tá dentro da pessoa. São outros, né? Tempos também, né? Outros tempos. Então a gente tem que o quê? Orientar, sentar, principalmente nesse assunto sexualidade, né? Hoje o adolescente não está preparado. O menino, né, usa a menina como, né, faz o que quer, né, sem levar em consideração o sentimento da menina, né? Muitas vezes a menina faz em troca de alguma outra coisa, né? E quando ela tem a emoção falando mais alto, com certeza vem o que? A decepção. Exato. É decepção, né? Fica mais claro, né, Robson, que a menina é sentimento. O menino é o instinto do macho, do homem.
Aí a menina se envolve. Ela acaba, mesmo que entrando na adolescência, na juventude por brincadeira, ela acaba se envolvendo. O menino sai disso fácil. Né? Sai porque ele usa como, né, objeto, diferente dela, né? Exato. Que ela se apega, né? Ela se apega. sentimentalmente. O menino não, ele está ali para ter o ato sexual, para ter a relação, e ele, para sair é mais fácil, né? Mas aí deixam feridas também emocionais, não só a violação do corpo físico, né, do ato, mas há também feridas emocionais que podem atrapalhar um casamento, né? Exatamente, e o futuro dessa pessoa, né? Porque uma pessoa, a gente muito que prega o perdão, né? Mas se a gente não está devidamente preparado, a gente não consegue atingir o perdão. E essa mágoa que fica aí no coração dos adolescentes, futuramente pode, né, virar para outra coisa. De repente começa a trazer à tona, né, coisas que aconteceram. De repente a menina fala: você tinha me largado, ficou um mês com outra, né, e eu continuei correndo atrás de você. E aí o rapazinho viu que ela era a melhor solução, acaba casando, né? E cadê o amor? Cadê o sentimento, né, que tem que ser dos dois lados? Isso que a gente não vê, né? A gente não vê mais. A gente vê geralmente, por isso que o casamento casa hoje, larga amanhã. Tá banalizado, né? Então a gente está esquecendo do amor. A gente está falando de paixão, né? E a paixão, ela passa. Porque naquela época tinha a questão de mandar uma flor, mandar uma cartinha. O galanteio, né? Hoje ele sai, por exemplo, conhece hoje, num evento, amanhã estão na cama, ou hoje mesmo já estão na cama, tendo ato sexual ali e nem se conheceram. Né? Não existe a questão do amor, afinidade, não tem nada disso. Vai perguntar o nome depois, né? Quem que é o pai? Às vezes nem sabe quem é o pai da criança. Então, nós estamos num momento difícil, né? De inversão de valores. Então, a gente, esses valores aí que a gente, antigamente, né, tinha-se uma situação que era prazerosa, era chamado fute, né? Sim. As cidades menores, eu fui criado numa cidade, né, igual Campinas, que a gente não via muito isso, né? Mas quando eu vinha, né, aqui para Mogi Guaçu, né, a gente sentia isso, ia na praça, né, as meninas sentadas, aí os meninos ficavam andando em volta, né, primeiro ia ter aquele, né, o flerte, o chamado flerte, a paquera, ia termos a conversa em si, para depois, né, a gente chegar, como é que se diz assim, nos finalmente bem depois, né? E hoje não, hoje a gente vê assim muito rápido, né? A pressa, os adolescentes querem chegar, querem experimentar logo, né? Sem saber as marcas que vão ficar. Né? Bom, tem um pastor aqui amigo, que é o pastor Renato Augusto. Ele está fazendo um comentário lá de São Paulo, né? Um amigo nosso. Embora a Bíblia não apresente uma lista de regras para o namoro, encontramos nas suas páginas muitos princípios que podemos e devemos seguir para ter namoros puros que caminhem para casamentos bons e felizes. Um abraço, pastor Renato. É exatamente o que nós falamos no início aqui, né? Da questão dos princípios, né? A Bíblia não é um manual de namoro, como namorar, mas é um manual de princípios de vida, de família, que devem ser seguidos. E os princípios são atemporais, não caducam, não envelhece. Princípio é princípio, não é? Princípio, né? A gente agradecer a participação do pastor, né? Deixando bem claro isso, né? A gente tem o livro que mostra pra gente, né, como viver, né, esse livro maior, a Bíblia, né, que nos dá os caminhos a seguir, né? Hoje em dia, às vezes a gente tem que pegar interpretações
e juntamente com outro tipo, né, da cultura da comunidade onde a gente vive, né, levando em conta aí que a gente tem os males, né, do mundo hoje em dia, e entre eles o pior deles, a droga. Né? Então a gente tem que saber também, né, levar em consideração, muitas vezes temos que pegar a ciência, né, e juntar para a gente tentar resgatar esses princípios, né, que às vezes está perdido, né, princípio esse que está aí, a gente põe aí escancaradamente, né, hoje em dia, bilhões de dinheiro sendo desviados, e parece que não, o adolescente, a criança, ele está vendo isso, ele está sentindo isso, porque a criança, ela vê, ela absorve, ela vai observando por que acontece isso, por que ele é uma pessoa estudada, ele é um exemplo e de repente ele faz, né? Então a gente tem que saber o momento correto, né? Não deixar as palavras, né, o ensinamento fugir do controle. E para que isso não aconteça, né, a gente tem que se municiar de informações de vários sentidos, né? Porque Exato. Senão a gente acaba perdendo esse controle. Exatamente. Né? Apesar da gente ter, né, o livro sagrado aí, hoje em dia, nessa revolução, né, que a gente vive aí, a gente até na televisão vê aí seguidores, né, de seitas, religiões. Jovens, aí, jovens entrando nisso, jovens, né, falando assim, nossa, eu consegui ver naquilo lá algo para mim. Mas se ele tá vendo, né, naquele momento, essas coisas para ele tá sendo normal, é porque não foi valorizado, é porque ele não teve esse acompanhamento, e muitas vezes os pais não souberam como dar resposta. Como passar isso, né? Aí essa informação que muitas vezes está pecando. Então a gente também não pode só jogar a culpa, né, nos jovens, se nós dentro de casa, né, não nos prepararmos, né? Voltando na sexualidade, existem hoje em dia muita informação de mostrar para a menina, né? Os adolescentes hoje não conhecem o seu corpo. Exato. Né? E nem a higiene do corpo, né? Nem a higiene. Eu trabalho com um material, né, desenvolvido pelo Simpec lá de São Paulo, né, muito interessante, que ensina o adolescente, né, o para que serve, o para que quais as consequências, né? O adolescente hoje em dia está faltando muito isso, a gente mostrar para eles as consequências, né? Estávamos conversando aqui agora de pouco, a maconha, né? Até aonde ela faz mal, né? Tem gente que hoje já está se usando o princípio ativo dela, né, para doenças aí que até então não eram sanados, né? Mas de repente o adolescente que faz o uso da maconha não sabe que ele está destruindo, né, aquilo que produz o quê? O exército do corpo, né? Os glóbulos brancos. Acaba dando até anemia, né? Então, de repente, a família não está preparada com essas informações. Mas ele está lá, acho que está descolado, que é inteligente, que deixa... E não sabe o quanto está prejudicando a vida dele, né? Exatamente, né? E justamente a sexualidade também né? Se um dia desse a gente for debater sobre isso, é muito interessante, sim. A gente tem que expor. A igreja faz parte dessa conscientização, sim, porque para a gente ter aí uma juventude que amanhã será o nosso adulto sadio, ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado agora, exatamente. Bom, como que o jovem vai ter um namoro aí santo, digamos assim, um namoro cristão? Jovem, evite ficar sozinho com a moça.
já vai ajudar bastante. Você não pode pegar gasolina e fogo e deixar perto, que vai acontecer. Você tem que entender, todas as vezes que a Bíblia fala de paixão carnal, a Bíblia fala fuja das paixões carnais. Por que a Bíblia manda fugir? Porque ninguém pode resistir isso, meu amigo. Você não pode ficar flertando com o corpo um do outro ali, que cedo ou tarde vai acontecer. Então evite ficar sozinho. Evite os chamados namoro morcego. Tá? Pastor, o que é isso? Só vai para o escuro. Só procura lugar escuro. Vai dar problema. Procure sair com os jovens da igreja. Terminou o culto, pega um grupo da igreja, sai junto com aquele grupo. Procura estar junto sempre. Evite ficar na casa sozinho com a moça. Vai acontecer, ou vice-versa. Essa questão, para que se tenha um namoro aí sadio, você tem que dar alguns passos importantes para isso. E eu me lembro, Robson, que a minha esposa, graças a Deus, casou virgem, né? Casou virgem. E a avó dela, quando a gente ia namorar, a vozinha ficava no sofá. Namoro à moda antiga. Junto, né? Junto, e não precisava. Para minha esposa, ela é uma menina de princípios, a vida toda, cresceu na igreja, mas por garantia a vozinha ali no meio, não tinha moleza, saía do culto, estava lá. E quando ia sair com o grupo de jovens, ou seja, você diminui, não é, as condições para que você venha pecar contra Deus e a sua palavra. Então, jovem, não existe super-homem, nem menino e nem menina para resistir isso. Você tem que fugir dessas coisas, evitar essas coisas. Evite a pornografia. Entra na internet e começa a acessar demais material pornográfico, você vai estimular. Você é um ser humano, tá? Então evite isso. Filmes pornográficos, tome cuidado. Procure estar mantendo a sua mente. A sua mente tem que estar sã. A sua mente tem que estar pura. Então procure ler coisas boas. Procure se orientar com coisas boas, que isso vai ajudar bastante, né, Robson? Com certeza. Você tem que ter uma meta de vida, né? Você tem que se preparar, né? Faz parte essa emoção, ela faz parte do ser humano. Dá para controlar? Sim, dá para controlar, assim como o pastor, evitando situações, né? E essas situações, estou no meu extremo. Não está no extremo, né? Converse, reflita sobre consequências, né? Porque muitas vezes o finalmente chega sem se refletir o que vai acontecer depois, o que será o depois. Exato. Então, ore bastante nesse momento, né? É difícil? Não é difícil. A gente tem que ter, né? Parar assim, pôr a mão na cabeça, não é o momento. Não é o momento. E eu gostei do que você falou aí, planejamento, metas. Quais são suas metas de vida? Faculdade, profissão, o que você pensa para a sua vida? Cumpra essas metas. Porque vai dar muito tempo de você namorar, jovem. Vai dar muito tempo de você namorar tranquilo, vai ter um casamento. Fique tranquilo que por abstinência sexual ninguém morre, viu? Porque tem jovem que fica desesperado, quer conhecer, os amiguinhos já conheceram. Fique tranquilo, tudo tem o tempo e as coisas foram criadas por Deus, boas, para que sejam no tempo certo. E se você tiver isso em mente, as suas metas, o seu planejamento, tá? O que deixa muito a desejar hoje em dia é o que os outros vão falar. Se você tiver, né, plena ciência, se você se conhecer, você vai chegar à conclusão que o que os outros falam não vão te atingir. Exatamente. Né? Então, de repente, deixa o outro falar, né? Porque o outro não, se amanhã ou depois, aquele mesmo que fica falando, vai, ele não vai estar lá para te dar o dinheiro para sustentar o teu filho. Né? Infelizmente é isso, né? A gente vê muita inveja. Você, por que você não vai? Vai lá, tá pedindo a Deus para, né? Tá se
expondo, né, para que isso aconteça. Você não tem que seguir a orientação dos outros. Você é um indivíduo, é um ser humano ímpar. Você é único. Se você tem objetivo na sua vida, né, se você sabe o que você quer, tá, você vai ter plena força para conseguir, né, dar uma escapadinha dessa situação. Exatamente. Opa, você quer, mas eu não quero. O que um não quer, dois não faz, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. O que um não quer, dois não faz. Exatamente. Aí, mas está muito fácil. E aí, cadê aquele sentimento da conquista, né? Cadê aquela do namorar, do conquistar, o enamorar, o vivenciar, o conhecer a beleza interior da sua parceira, né? Da sua futura parceira, né? Então, de repente, gente, por mais que você seja bombardeado, né? Vamos mantenha o foco, ter né? princípio, mantenha o foco. A família é tudo. O meu pai não está conseguindo me passar isso. Tem o pastor, né? Tem o amigo, né? O amigo que você vai procurar. Sim. Você tem que saber, né? Até que ponto as informações dele vai te ajudar. E lembrando também, meninas, guarde isso. Se você entregou seu corpo e teve relações sexuais, esse rapaz não vai casar com você, viu? Não vai casar com você. Então, guarde, se preserve, porque perceba bem, toda vez que tem uma menina que se faz de difícil, que não entrega, é por ela que ele vai morrer. Ele vai atrás dela. E você que entregou seu corpo facilmente, ele não vai te dar valor para você. Vai ser desprezado. Vai ser desprezado. E a outra que não deixa ele tocar a mão, ele vai se matar. Ele vai correr atrás dela. A conquista. A conquista. Ou seja, valoriza. Tá? Tudo que é valorizado tem consequências boas. Tá? O pastor está aqui ainda mandando mais um recado aqui. Pastor Renato. Somos guiados por aquilo que temos como propósito. Se você será um bom funcionário em uma empresa, isso depende do propósito pela qual você está ali. Sua motivação irá fazer com que você tenha atitudes condizentes com o propósito que você tem. Um namoro cristão que não tem por objetivo o casamento pode sim levar ambos à perdição. Sendo assim, não existe motivo para a existência desse relacionamento. Não estamos dizendo que deve-se iniciar um namoro com a data do casamento marcada. Mas deve-se ter no coração o propósito do casamento, pois se forem guiados por tal propósito, tudo que se fizer nessa jornada será orientado e direcionado por ele. O propósito tem força para te impedir de acabar com o mal e te fortalecer para vencer as adversidades e tentações. Namoro tem que ter propósitos divinos, precisa ter responsabilidade. A irresponsabilidade deixa qualquer um inconsequente, faz o que dá na telha. Não ouve a opinião dos outros, principalmente dos pais e líderes, faz você criar desculpas para atitudes imaturas. Enfim, ela faz você afundar sem ter noção do tamanho do buraco. Se está assim, é hora de acordar. Levante-se. Você não é mais menino ou menina, seja responsável. Tá? Obrigado, pastor, mais uma vez aí pelo comentário lido, que vai abençoar muitas pessoas. Gente, o papo tá bom, mas estamos chegando no final aqui. Eu acredito que deu para dar uma pincelada aqui, uma né? explanada, né? Agradecer os participantes aí. E, gente, conforme fomos surgindo as novas, né? Até sexta-feira que vem teremos aí. Participe, faça a sua pergunta, né? Estamos aqui num canal aberto para quê? Para tentar solucionar certas dúvidas, né? Exatamente. Você, o pai, a mãe, tem dificuldade? Nos procure, estamos aqui para poder ajudar. Não vamos solucionar, tá? Mas poderemos, né, dar uma luz no fim do túnel. Exatamente. Então que Deus abençoe todos vocês. Então toda sexta-feira às 11 horas nós estamos aqui debatendo esse e outros tipos de assunto. Um forte abraço a todos. A paz do Senhor. A paz.